Bom, hoje nós vamos falar sobre as doenças que denunciam o feminino ferido. Uma pergunta antes de começarmos: você já é inscrito no canal? Caso não, se inscreva, dê seu like e, se fizer sentido para você, compartilhe com outras mulheres que precisam de ouvir e de ver esse vídeo. Então, bora lá! Vamos falar sobre doenças que denunciam o feminino ferido. Todas as vezes que eu faço uma constelação e trago essa fala, né, de uma pessoa, uma situação, de um câncer de útero, de um ovário, trompas, mamas, alguma situação dessa eu falo que essas doenças acabam apontando para um feminino ferido. E é sobre isso que nós vamos falar. E também eu recebo várias mensagens no meu direct falando: Dani, é isso, é aquilo, quer dizer aquilo? Mulheres que não conseguem compreender o que essa enfermidade do feminino contam para elas a respeito da centralidade, a respeito próprio do feminino, a respeito da mulher que elas são. Por isso que decidi gravar esse vídeo para levar vocês para um olhar mais profundo sobre essa questão, e eu trouxe aqui 3 referências para a gente olhar para a doença. A primeira é do Bert Hellinger, no livro que ele tem chamado A Cura, e ele diz assim: a doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois da alma vêm os movimentos do amor. Então o Bert vai dizer que uma doença aponta para um movimento de amor. Que movimento de amor é esse? É um movimento que nos levam às pessoas doentes com as quais nós desejamos nos vincular. Então, segundo a visão do Bert, segundo a visão dele, uma doença ela vai anunciar uma busca de vinculação. Então a gente vê nos livros do Bert em várias constelações que envolvem questões de câncer, questões de mulheres com câncer de útero, enfim, tá? Então, em geral, ele diz assim, sobre tomar o lugar, sobre tomar a mãe, se umidecer em relação à mãe, quando que essas doenças apontam para dificuldades de tomar a mãe ou se relacionar com a mãe, ou sobre também a lealdade das enfermidades que o corpo da mãe carregava, certo? Então essa é a primeira visão. E a segunda visão nós vamos falar de doenças do feminino, que é uma outra visão, que é a visão do Alexander Lowery, que fala, uma coisa assim, Alexander Lowery, na bioenergética, tá? Ele vai dizer o seguinte: a bioenergética vai dizer que toda doença é psicomática, e algumas leituras psicomáticas vão dizer, algumas são e outras não. Alexander vai dizer, sim, toda doença é psicomática. Ele vai dizer que toda doença anuncia que existe algo entre o psíquico e o corpo. Segundo ele, isso vem na formação de caráter, na estrutura da personalidade de uma criança. Ela vai internalizar as repressões parentais e isso vai virar uma tensão crônica, que vai se manifestar como uma ancoragem somática. E é sobre isso que ele vai dizer. Então, em outras palavras, se eu tenho uma doença do feminino, ele vai dizer o quê? Que eu tenho uma dificuldade para manifestar esse feminino por alguma razão. Porque eu absorvi repressões que vêm dos meus pais silenciosas, inconscientes e que não me autorizam, no caso, a manifestar a minha sexualidade, por exemplo. Experimentar a minha sexualidade, por exemplo. E esse psico que o corpo vai se manifestar numa somatização em uma doença. Então ele diz que toda essa doença vai trazer essa denúncia de que não está tendo um encaixe entre o corpo e o psico, como só eles não estivessem funcionando por conta dessas repressões que existiram no seu inconsciente na formação da personalidade. E por último, que eu quero me aprofundar mais um pouquinho, é sobre a visão psicológica transpessoal. Enquanto o mundo visível das formas, não serem convertidos em alegorias, não vão se adquirir a qualquer sentido ou significado para o ser humano. Da mesma forma que o número e a letra são expoente de uma ideia,
tudo aquilo que é visível, tudo que é concreto, é funcional, né? Não é mais do que uma expressão de ideia. Portanto, um intermediário do invisível tem uma linguagem mais rebuscada, vamos dizer assim. Mas ele diz, na verdade, que a doença é algo simbólico, né? Ela sendo simbólica daquilo que é invisível. Então nós vemos aí que ele fala o seguinte, né, a psicologia transpessoal. A doença não se cura, a doença se lê. Ela não existe para ser curada, ela existe para ser lida na sua linguagem. O câncer não tem a morte, né? Ele só respeita o amor. No mundo da matéria sempre existirá doença, luta e morte. Isso só não existe no mundo da consciência. Então ele está dizendo, gente, em outras palavras, que aonde existem doença, existem consciência de algo não lido. Então, olhando para essa perspectiva, você vê em todas essas abordagens, cada uma vai trazer uma temática, dizendo que a doença está denunciando algo inconsciente, que é a doença em um símbolo, que é a doença em uma mensagem que precisa ser lida. A grande questão é que ler o símbolo, né? O símbolo é justamente uma característica do feminino. E quando o feminino está ferido, isso significa que essa característica não funciona. Então junta a fome com a vontade de comer, ou seja, então é a mulher que está completamente desconectada do seu emocional, do seu símbolo ali, do seu feminino, que recebeu uma carta que ela não conseguiu ler. E aí ela manda e fala: Dani, o que está escrito nessa carta? O que quer dizer essa doença? Só que na verdade o processo de cura está justamente em ela ler a própria carta. Então hoje a gente vê mulheres com o feminino ferido trazendo situações do tipo: olha, eu fui no médico e daí o médico falou que eu estava com um problema no ovário e daí eu tirei, né, o ovário e tirei a trompa. Isso quer dizer o quê, gente? A mensagem estava ali no ovário e eu não li, eu não resgatei. Eu simplesmente passei por aquela carta, rasguei, joguei fora e pronto. E aí, se passou 5 anos, ela foi no médico, ela descobre que ela tem um mioma no seio. Então quer dizer o quê? É um ponto de uma enfermidade no seio que ali está insistindo e que ela precisa ler. Ou seja, o que ela faz que essas mulheres, né? O que isso acontece que todas essas mulheres vão tirando os órgãos, são páginas que elas encerram da história delas, que elas querem ler, mas só que acaba, por conta da correria, acaba não conseguindo ler e simplesmente vai. E tá querendo dizer alguma coisa, o seu corpo tá querendo dizer, mas simplesmente já foi. E aí eu vou falar uma fala do Freud que é mais complexa e que Freud fala assim: precisamos amar para não adoecer. Isso quer dizer o que, na verdade? De que todo o seu órgão do feminino que precisa ser arrancado denuncia um feminino que não foi amado. Então, talvez uma maternidade que não foi amada, que não foi acolhida, um feminino que está doente, que está gritando aí dentro de você, que está chorando, mas que essas mulheres estão ocupadas demais, precisam trabalhar e se tem que arrancar, então vamos lá arrancar. Ou seja, aquele feminino, aquela dor não está sendo amada, não está sendo acolhida, aquela página é simplesmente rasgada. Então você que está me ouvindo aí, está se identificando com essa história, olhando para as mulheres dessa sua família, identificando dessa história que você tem que tirar. E daí você olhando para essa história, você fala: Dani, o que eu tenho que tirar desse vídeo, né? Que você precisa ler o que essas enfermidades estão trazendo de mensagem sobre o seu feminino. Tá ferida? Será que você está ignorando a sua ancestralidade, ignorando a sua geração após geração?
Nós precisamos ler essa mensagem desse feminino adoecido. E o que significa ler? Significa entender que nenhuma outra pessoa de fora vai dizer para você que a mensagem do seu inconsciente, né, está trazendo para você no seu corpo. Não existe esse livro que está escrito lá, bom, a doença X quer dizer doença tal, doença Y quer dizer doença B. Não quer dizer tal coisa. Porque na verdade, cada um tem o seu clã, cada um tem a sua família, cada pessoa tem uma história, cada história é uma história. Cada história tem uma linguagem própria e faz parte da cura do feminino, né? Você se debruçar nisso. Eu sei que dá uma impotência gigantesca, uma dor gigantesca, como uma pessoa não consegue ler isso. Mas se você não debruçar e falar, eu vou ter um encontro comigo mesmo, vou encontrar o significado dessas coisas, né? Entender o que faz parte do seu eu que você precisa curar, por exemplo. Ter um significado caso você tenha uma endometriose. O que isso significa para mim? O que significa uma candise? O que significa para mim? Né? Então, o que tudo isso significa para mim? Isso não quer dizer no coletivo. O que significa na minha história? O que essa carta está contando a meu respeito, da minha história? O que será que essas páginas que eu tive que arrancar querem dizer para mim? O que elas contam da minha história? E a cura do feminino passa essa necessidade de ler essas mensagens. E é isso que eu vim falar hoje aqui para você. Então, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, dê o seu like. E se não está inscrito ainda no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam a buscar um entendimento maior sobre esse universo feminino. Então é isso. Muita gratidão. Cuide-se bem. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo.